Boa noite, esperando o pessoal chegar, um monte de gente dando boa noite. É ótimo receber o boa noite de vocês, adoro esse contato humano, mesmo que seja só com uma mini fotozinha, né, de tanta gente querida, é muito bom. Então, Fernando e eu hoje temos um desafio aqui, né, Fernando? Que é falar um pouquinho sobre as práticas, estágio durante a pandemia, o que a gente vem fazendo, a experiência, associar isso com a portaria 544, o que é possível, né? Eu antes conversando um pouco com Laís, né? E a gente ri muito porque o que é possível fazer de prática e estágio? Eu falei, nada. E aí, claro, né? Estava pensando em competências principalmente de estágio. Mas aí é lógico que tem algumas outras competências que a gente pode desenvolver. Mas antes de começar a desenvolver nossa conversa e a responder, né? Contribuir um pouco para as pessoas com a experiência. Eu vou me apresentar. Meu nome é Luciana Bilitário, eu sou fisioterapeuta, sou professora, né, aqui da Universidade do Estado da Bahia. Aqui eu sou professora de estágio e de fisioterapia cardiovascular, também de gestão. E sou coordenadora do curso de fisioterapia aqui da Baiana. Então, eu vivo dois ambientes, a universidade pública e a privada, sendo que a Baiana é a fundação, então não tem fins econômicos, né? Não tem divisão de lucro, fica um pouco mais, eu diria, simpático de você conseguir fazer todos os ajustes e trabalhar, né, de uma forma mais coerente possível para formarmos aí bons profissionais. E o Fernando vai se apresentar. Eu estou aqui na Bahia, eu moro em Salvador, né? As duas instituições aqui na Bahia. E Fernando está lá no sul, gente. Eu estou aqui, apesar de inverno, ó, super assim à vontade, tá aquela temperatura agradável, coitado aí todo. Tá lá em Porto Alegre. Então, Fernando, se apresente aí para o pessoal todo. Obrigado, Lu. Boa noite, colegas que estão nos assistindo. Eu sou Luiz Fernando Alvarenga, sou professor do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nesse momento eu também sou o coordenador do curso, né? Então eu estou nessa função. A ideia é conversar um pouco com os colegas, dividir algumas questões relacionadas, como já a Lu falou, né, sobre práticas e estágio, é o foco do papo de hoje de noite, bem desafiador. Mas acho que a gente vai lá. Acho que uma das coisas muito importantes que tem acontecido assim, nesses momentos criados pela Benfísio, né, principalmente outros espaços, é a gente compartilhar. É um momento de todo mundo estar aprendendo. Uma das coisas que conversávamos, eu e a Luciana, antes de, pensando na organização aqui da conversa, é de que a gente vai falar e vai se sentir muito à vontade em compartilhar com os colegas experiências nossas, que são muito diferentes, né? E às vezes eu fico preocupado de, mas a minha universidade é assim. E eu acho que a gente vem desenvolvendo nessas atividades ao longo desse semestre, assim, a ideia de compartilhar. Compartilhar sabendo que eu não posso repetir o mesmo modelo, que eu não posso fazer a mesma coisa, mas tem muitas coisas que nos aproximam. Eu acho que hoje a ideia é conversar sobre aproximações, né? O que a gente pode pensar. Mas tá frio aqui em Porto Alegre, diferente de Salvador, que vontade de estar em Salvador. Né? Minhas férias de julho seriam em Salvador esse ano. Mas estamos lá, um dos dias mais frios. Estamos aqui no sul, num momento difícil, além do Covid, né? Você sabe, temos uma nuvem de gafanhotos que vinha da Argentina. Um temporal que chegou essa noite aqui, nesses 2 dias, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E também muitos OVNIs sendo avistados no litoral, uma chegada de extraterrestres assim absurda. Então tá bem complicado aqui, galera, mas vamos conversar. Então vamos lá. Então, assim, falando um pouco da experiência, vamos começar pela portaria, Fernando, que eu acho que a gente direciona melhor. Acho ótimo. Então, a gente teve ali a portaria 544, né, que recebemos ela e as pessoas receberam, eu diria, com muito receio, medo, né? Porque a gente tem medo. Como assim? Agora a gente pode transformar tudo do nada? Vai ficar tudo online? Será que é possível desenvolver alguma competência nisso? Né? Então, tem um misto aí de medo, tem um misto de receio, né? De, poxa, tanta bandeira, a gente vem lutando pelo ensino de graduação presencial,
né? Lutando pelas competências que têm que ser adquiridas, e aí você recebe isso. Então, o primeiro olhar foi esse, né? O primeiro olhar, eu também... Ai, gente, eu também sou conselheira do CREFIT 7, e lá eu faço a coordenação do ensino e desenvolvimento científico na Bahia. Então, recebi todo esse receio, esse medo dos coordenadores de curso. Fizemos uma reunião com o Tarcísio antes da 544, né? Fizemos aqui com os coordenadores de curso, foi super produtivo, foi muito bacana. Então, assim, acho que o primeiro momento foi esse. Eu acho que você pode falar um pouquinho do que é essa portaria, né? O que é que ela trouxe de diferente do que já vinha, né? Lógico que a gente está num momento especial, lógico que é uma pandemia, lógico que a gente não está confundindo o desenvolvimento do ensino, o uso de metodologias ativas, isso é sempre bom falar, e da tecnologia para o ensino, a gente não confunde essas coisas, mas a gente está falando de fazer prática e estágio, dessa possibilidade que foi levantada, de fazer prática e estágio em ambiente virtual, em ambiente digital. Né? Então, vamos primeiro começar pela portaria. O que é que a portaria traz? Porque eu acho que isso tem que ficar claro. Vamos lá, Fernando, passando para você. Eu acho que todo mundo lembra, né, que as portarias elas começaram em março e estavam sendo reeditadas mensalmente, e elas mantinham as aulas presenciais suspensas e autorizavam a continuidade, exceto práticas e estágio. E aí essa portaria 544, ela veio mudando e possibilitando, então, quais são as duas coisas centrais que eu penso sobre a portaria? E acho uma coisa importante, né, Lu? A gente está aqui compartilhando a partir de um lugar de quem está vivendo muitos erros e acertos, enfim, muitas dúvidas. A gente não vem com certezas. A gente vem construir um espaço de compartilhar incertezas e tentar construir algumas certezas que nos possibilitem pensar. É a questão de autorizar e, ao mesmo tempo, de colar essas práticas remotas de estágio, ou que eles chamam práticas de laboratório, enfim, que para nós seriam as aulas práticas, às DCNs. Isso. Então, o desafio pode, desde que esteja alinhado com as DCNs. Daí vem dois problemas. A primeira leitura que eu tive, meu favorito, falei, os caras são sacanas, né? Estão nos colocando aí, liberam uma coisa e, ao mesmo tempo, eu acho que ela não é a melhor coisa, mas tem algumas coisas importantes dessa portaria, e talvez ela, desde que começou esse processo em março, eu acho que o que ela fez de mais concreto foi nos grudar nas DCNs. Bem, qualquer passo a partir de agora, porque talvez na ideia de improvisar, dar conta, e a gente viveu e tem visto colegas relatando, as pessoas foram tentando adaptar a teoria em prática, e não é essa lógica, né? E acho que isso é, digamos, a potência que eu vejo na portaria. Ela não grudou, ela não fez prática virar teoria. Ela falou que poderia ter desenvolvendo competências. E aí, nos lançamos, então, a pensar que tipo de competência, como é que eu posso trabalhar algumas questões do ponto de vista remoto. É possível? Não é possível? Então, para além de ser contra ou a favor, né? E aí, Lu, para encerrar, a gente combinou de fazer mais ping-pong para ficar mais dinâmico, né? Ainda mais eu que falo para Dedéu. Professor, fala vem uma coisa importante aí, que é esse aspecto legal. Talvez também, principalmente nós que somos gestores, nunca tínhamos pensado a importância do aspecto legal. Vem a portaria do MEC, automaticamente vem posicionamentos de conselhos, e o COFITO, no nosso caso aqui o CREFITO 5, fez uma nota de posicionamento, e aí, lendo a portaria e lendo o posicionamento do CREFITO, do CREFITO aqui, em que é contra estágio, e aí a gente tem que pensar uma coisa importante, né? Ser contra estágio remoto é uma coisa, trabalhar competências de forma remota, e é isso também que a gente está aprendendo, eu acho. Bem, é possível, né, e acho que a gente pode, no andar da conversa, responder algumas questões. Isso. Trazendo um pouco para a experiência, sabe, Fernando? Engraçado como a gente pensa muito parecido, né? A gente nem se conhecia, tá, gente? Se conhecia de vista, no congresso, mas assim, é muito interessante conversar sobre isso. Primeira coisa é a luz das DCNs. Ok, nós temos as DCNs lá de 2002, não temos as nossas DCNs de construção coletiva que fizemos. Eu tive o grande prazer de participar na época aqui na Regional Bahia, que foi realmente uma construção bem completa. Tá lindo, né? Mas, ok,
nós temos a de 2002. Mas ela já traz lá algumas coisas. Então, ela já traz princípios, ela traz, na verdade, muitas coisas, né? Ela não está o mais atualizada possível. Mas aí, eu acho que o grande diferencial nesse momento foi quem pensa em competências e quem ainda está no modelo do conteúdo. Eu acho que, pelo menos na minha experiência, só para alinhar, né, as pessoas estão ouvindo, a Universidade do Estado da Bahia não voltou. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa entre estudantes, o Conselho Estadual da Educação não liberou o retorno, porque realmente a gente tem uma questão social importante. E foi decidido que não se ia voltar, porque a exclusão ia ser gigantesca. Mas nós, né, muito provocados pela professora Fernanda Camelier, que muitos de vocês conhecem, que é hoje a coordenadora do NUP, né, do Núcleo de Extensão, a gente fez um trabalho muito bacana de construção. Cada grupo de professores construiu cursos de extensão teóricos, né? Cursos teóricos que a gente pudesse dar pela plataforma. Teve uma boa adesão? Teve, mas realmente, diante do nosso número de alunos, aquilo ali não chega a 50% e já reflete todas as dificuldades de acesso, tecnológicas, de aparelho de computador, que não tem, né? Então, já reflete um monte de coisa. Agora, eu vou falar da experiência gestora, né? Da coordenadora do curso. Como a gente já vinha trabalhando por competências há uma década, né? Então, foi muito mais tranquilo. Lógico que é um momento difícil, é um momento de mudança, mas foi muito mais fácil assimilar. Trabalhei com um instrumento que a gente já vinha desenvolvendo e a instituição tem um programa, olha a importância do programa de desenvolvimento docente, né? O programa de educação dos docentes e tal. Já vinha preparando os professores aí ao longo de um tempo longo para isso. Pegamos esse instrumento que é o Blueprint, que é um instrumento que é muito usado em outras áreas, tecnologia, arquitetura, né? E também na educação, uma entrada. Então, eu peguei esse instrumento e fiz uma adaptação junto com o PROID para a educação digital. Então, o que vem nesse instrumento que a gente fez? Depois eu posso até disponibilizar para vocês, acho que está no repositório institucional. O que é aquilo ali? É uma planilha de Excel, que vem lá, ementa da disciplina, o nome, e vem as competências, né? As competências, conhecimentos, habilidades e atitudes que podem ser trabalhadas em meio digital. O que não pode, mesmo que seja teórico, né, que tem que ser desenvolvido, que devem ser desenvolvidos em outro momento. Então, isso fica muito claro para o professor quando ele olha aquilo, que ele consegue ver o que eu vou trabalhar agora, o que eu vou trabalhar depois. No nosso caso, a gente assumiu que vai trabalhar as práticas depois. Como é que a gente fez isso? Está tudo lá, estruturado nesse instrumento, discutido no NDE, planilhado. Então, assim, é uma decisão de gestão institucional, você tem que ter respaldo. Eu sei que você pode dizer, mas o Blueprint, Lavínia está colocando aí, exatamente. Então, assim, eu sei que não é todo lugar que você vai ter essa independência ou esse apoio de gestão para poder fazer isso. Então, identificadas as competências que podem, que não podem ser trabalhadas. É fácil, não. A gente vai com herança para 2021? Sim, a gente vai. Mas a gente assume isso. A gente assume que vai com herança, a gente assume que nos semestres anteriores a gente pode trabalhar depois, vamos dissipar. E não vamos deixar os alunos também esquecerem. Assim, acho que tem que ter transparência. Então, olha, vocês não vão me deixar esquecer do que ficou para trás, não vão me deixar esquecer, né, do que a gente vai trabalhar ao longo dos anos. E agora? Mas aí a gente vai para o estágio. Né? Vamos tocar na ferida. Vamos lá. O que aconteceu com meus alunos de último semestre? Como eu tenho um estágio que ele é transversal, ele vai subindo com complexidade crescente, bem DCMs. Então, ele vai subindo com complexidade crescente. Então, ele começa no sexto e ele vai avançando. Sexto, sétimo, oitavo, nono, ele vai avançando. Mas aí, quando ele avança, ele chega no nono, é terapia intensiva. Por que esses alunos a gente conseguiu colar o grau deles? Porque a gente começou o estágio em janeiro. Então, realmente, no meio de março, eles se formariam no final de abril, início de maio, faltava uma carga horária muito pequena. E aí a gente elencou o que faltava, eles já tinham aí ODCN, carga horária mínima de estágio, 20% da carga horária total do curso, já estava cumprida. Então, assim, a gente assumiu que ia fazer com muita responsabilidade. Né? E ainda me questionei.
o que eles vão deixar de fazer que pode ficar em aberto. Então, antes da turma formar, reunião com a turma, conversa aberta e um acordo de que, quando o estágio voltasse ao normal no ano que vem, eles já tinham feito 90 e poucos %, mas tinha uma carga horária pequena, mas tinha, e que eu considero que são competências importantes que alguns grupos não tinham ainda desenvolvido, que eles podem voltar como egressos e fazer os programas que serão ofertados como extensão. Então, assim, quando você trabalha com muita transparência, com muita clareza, não é fácil, não, tá? Não estou contando aqui facilidade, não. Trabalho árduo, não está sendo brincadeira esses meses para coordenador de curso, mas aí a opção foi transparência, diálogo com o professor, com o aluno, com a gestão, e uma gestão firme nas decisões principais. Eu acho que isso, se você me perguntasse o que foi mais importante, já está trabalhando por competências, isso está muito claro entre o corpo docente há uma década. Então, eu acho que isso, quando você tem bem claro, trabalhamos com competências e está aquilo ali bem enraizado, realmente fica um pouco mais fácil. Aí, eu vou passar a bola para vocês. Falou que fala muito, mas eu também sou uma matraca. Então tem uma coisa assim que eu acho que é importante, que são as práticas colaborativas, a troca entre os professores, o que dá, o que não dá certo. A gente vai para segunda rodada de desafio agora, em 2020.2, porque a gente tem um cenário ainda em aberto, né? Tem um cenário que eu não sei se realmente a gente vai ter esses estágios ou não, possivelmente extensão de calendário, mas também identificar que algumas coisas podem ser trabalhadas no meio digital, algumas competências são desenvolvidas. Tem uma pedagoga que acompanha o curso e ela fala uma coisa muito interessante. Ela vem falando que tem um terceiro elemento que está sendo trabalhado, né? Um terceiro aprendizado aí, que é trabalhar com a ferramenta digital, no nosso caso, né, com o Zoom Educação, com as outras ferramentas, com o Microsoft Teams, que está todo mundo aprendendo um pouquinho. Então, falei um pouquinho da experiência, a gente vai trocar mais, mas agora eu vou passar para o Sul, o frio do Sul. Então tá, vamos aquecer um pouquinho. Eu queria falar algumas coisas, já aproveitando as considerações que alguns colegas estão fazendo, né? Uma preocupação da Márcia, né, em relação à distorção. A distorção, se a gente pensar, ela sempre existiu, mesmo antes do ensino remoto, ela se potencializa. Eu acho que tanto que a gente vê uma discussão muito forte em relação ao ensino, à formação por EAD na saúde, né? Ali já tem umas distorções bem complicadas. Acho que sim, uma distorção que eu estou vendo, eu queria falar um pouco de disciplinas e do estágio, porque eles são coisas diferentes. Uma que eu estou vendo no estágio. Eu percebi cursos e estou tentando... nós estamos montando agora, o nosso curso tem uma previsão de volta de estágio para agosto. Nós vamos voltar com prática num cenário que é o hospital, depois eu quero falar um pouco sobre isso, e com algumas atividades talvez remotas no estágio. E aí tem uma discussão que algumas pessoas estão colocando de qual é o percentual de prática no estágio? Eu acho perigoso estabelecer um percentual de prática, porque eu vi, por exemplo, neste momento, a situação que o nosso curso vive, nós temos condições de voltar para o estágio. Só que eu não posso voltar para o estágio e ficar com a prática de uma formação de estágio de uma turma só no hospital. Então, eu posso dar conta, eu posso ficar no hospital e fazer prática, eu daria conta de um percentual prático, mas não das competências que uma formação generalista de fisioterapeuta. Eles precisam estar em outros cenários, em outros contextos, para desenvolver. Acho que isso é uma coisa importante, né? Então, é bem complexo a questão da distorção, porque ela não é só de carga horária, e nem de teoria de prática. Mas realmente, assim, a questão da competência. Por isso que eu acho que é uma das coisas boas da portaria, ela ter amarrado na questão da competência, tá? Outra colocação que a Francisca faz, nossa, falando com a Francisca me assistindo, isso é um momento na minha vida, gente do céu. Brincadeira, assim, a gente vê, eu consigo ver, tu não consegue, Lu, as pessoas que estão falando, assim, os comentários, a Laís faz um filtro, consegue também. Então tem umas pessoas ali que dá vontade de abraçar, né, a gente tá tão longe, mas enfim. É a questão da formação docente. E a gente viu um movimento muito forte de formação docente em tecnologias. Importante.
A formação docente, não, nesse momento, ela tem que contemplar outras dimensões da formação docente. Eu, por exemplo, estou numa semana que está sendo muito importante discutir e pensar com o nosso grupo de professores a questão da estrutura da formação em saúde. Hoje, a gente estava vendo questões da Lei 8080, que nos subsidiam para pensar várias coisas importantes. Né? Então, isso eu acho que tem que estar em formação docente para ensino remoto. E não simplesmente formação docente para o ensino remoto vai ser essa questão de tecnologias. E aí tem uma pergunta bem importante, bem pontual. Quais são as competências que a gente acha impossível de trabalhar remotamente? E aí entra uma coisa importante. O que eu respondo da minha experiência? As competências relacionadas à questão de um fazer técnico, de aplicação, de técnica, eu não vou conseguir. Não. Isso tanto numa disciplina quanto no estágio. Né? Eu recebo dos alunos, está circulando uma foto ali, um meme de alguém aplicando ultrassom. Isso é um exemplo clássico. Isso numa prática tem que ser repensado, e no estágio, se esse momento não é possível, tem que ser pensado possível. Agora, o que eu estou pensando, por exemplo, no estágio hospitalar. Nós podemos estar no hospital agora. O hospital nos chamou, conversou, eu quero falar um pouquinho de integração e ensino-serviço depois. Ótimo. A gente vai poder estar lá, tem que estar lá. O que a gente consegue trabalhar fora é fazer um projeto terapêutico singular daquele paciente que está se atendendo. Perfeito. Eu não posso fazer reunião de estagiários, estudos de caso no hospital. Isso eu posso trabalhar. E no estudo de caso, a gente discute liderança, discute administração e gerenciamento, pensando nas competências antigas. Agora, eu não vejo... Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter, e aí entra principalmente as legislações. Tem coisas que não dá. E tem que assumir que não dá, independente se é instituição pública, privada, se é na Bahia, se é no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa importante. Isso os documentos e as DCN nos ajudam a pensar, e a legislação. Aqui parou. Eu posso voltar para o estágio, reorganizar uma prática, eu entendo assim, ter componentes remotos, agora com limite. Tem coisas que não vai dar. Tem coisa que não vai dar. Acho que era isso. Eu acho que assumir isso de forma muito clara é importante. Eu tenho um estágio no 9º semestre na alta complexidade. Não dá. Vou ter que fazer extensão de calendário. Não tem como. Alguém colocou aqui, o que dá para ser feito no estágio? Olha, dá para ser feito gestão. Dá para ser, por exemplo, você pode capacitar os alunos para telemonitoramento. Aí, vou até fazer uma ressalva da responsabilidade disso, né, para a fala não ficar tortuosa. Primeiro que a gente não tem legislação, a gente tem uma legislação que ainda está correndo, a gente tem limite em relação a isso. Segundo, não é colocar aluno para falar com pacientes por WhatsApp, olha a responsabilidade aí de cada coordenador de estágio e de curso, a gente tem que assumir a responsabilidade. Primeiro que isso não tem registro, isso não é estágio, isso não está legal, ok. Mas você pode capacitar os alunos para fazer, por exemplo, um telemonitoramento, para usar as ferramentas, fazer uma simulação. Alguns profissionais que estão fazendo, como é que eles estão desenvolvendo. Chamar, por exemplo, dar uma ideia aqui, chamar a Senafísio para falar como é que está a legalidade disso, fazer um ciclo Meet, mostrar. Tem coisas que são possíveis. Agora a gente vai ter que desenvolver isso, gente. Hoje eu estava em reunião com a coordenadora do estágio, com a coordenadora da clínica escola, como é que elas estão fazendo essa volta de atendimentos, porque a clínica escola ela tem um convênio com o SUS, com os estágios, mas ela também tem atendimento por convênio e privado. Como é que ela está fazendo isso, né, lá no serviço? Ela me explicou todo o passo a passo. O termo de compromisso, a responsabilidade. Então, assim, você está numa situação aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, que você tem pelo que você falou, você tem algum nível de retorno para o hospital. Eu não tenho previsão disso aqui na Bahia. Nós não temos previsão. Então, possivelmente, eu vou fazer um retorno para ambulatório parcial a partir de, sei lá, outubro, novembro, dezembro. Então, eu vou ter que realmente trabalhar com extensão de calendário. Assumir que tem competências. Inclusive, vamos lá, gente. Estava conversando com uma professora de recursos, de terapia manual. Ela me disse, como é que faz... Aí ela estava falando uma situação mais complexa. Como é que você faz a prática de terapia manual que você precisa de tocar, de saber como é a fricção? O posicionamento, você fica muito perto o tempo inteiro, né? Como é que você faz isso? Então, assim, você vai estar limitado, talvez até ter uma vacina, mesmo usando todos os EPIs. Como é que você vai manter o distanciamento, fazer essa demonstração? Tem coisas que têm que ser pensadas com muito cuidado. Talvez deixar isso para frente não é mais responsável.
É mais responsável deixar para frente quando eles entrarem num pré-estágio, né? E trabalhar isso de novo? Então, as coisas realmente, tem alguém colocando, as coisas não estão concretas, mas é claro que não estão. A gente está no terceiro mês de pandemia, vivendo incertezas, vivendo uma legislação que está mudando muito, né? Eu acho que os órgãos estão aí, então, assim, poxa, pode fazer isso ou aquilo, vamos buscar a Benfísio, os referenciais, o que tem publicado, os posicionamentos dos conceitos, para a gente tentar ter mais responsabilidade no que a gente oferta. O que não pode, eu fico super preocupada, eu já respondo a pergunta do seguro, que eu acho interessante também. Eu fico super preocupada quando eu escuto que todo estágio foi feito no meio digital. Eu pergunto como. E aí me fala assim, não, a gente botou uns palestrantes, certo? Ele aprendeu a assistir uma palestra num aplicativo. A gente botou uns palestrantes, a gente botou umas lives, Gente, isso não é estágio. Então, assim, eu acho que essa responsabilidade, quais competências podem ser desenvolvidas, que carga horária você deve destinar a isso, é muito importante. A gente tem que ter responsabilidade por o que a gente faz. Então, você está coordenando um curso. Isso é de uma responsabilidade enorme, ao meu ver. Para mim, eu estou formando profissionais que, inclusive, vão atender nessa pandemia. Para mim, isso é de uma responsabilidade enorme. Então, você tem que se posicionar. Né? Então, eu acho que isso é importante. Mas a minha instituição está fazendo... Já ouvi muito isso, desculpe o desabafo, né? Porque eu já ouvi. A instituição está fazendo pressão. Eu conversando com o Fernando, eu disse, olha, tem uma coisa que para mim é muito importante. São os meus valores e se são compatíveis com o lugar que eu trabalho. A gente tem que ter uma nossa responsabilidade sobre o nosso projeto de vida e profissional. Então, assim, tem coisas que são possíveis, outras que não. Vamos trabalhar por competências, ok. Depende da região do país, se é regional, tem lugares, até no interior aqui do estado, algumas cidades que os alunos estão em prática e tal. Mas a gente tem que saber quais são os nossos limites. Eu tenho meus valores, eu trabalho em empresa que tem valores parecidos com o meu. Né? Vai botar tudo no estágio online, que aluno é esse que eu vou formar? Vai saber fazer o quê? Então, assim, eu acho que tem um lugar aí que é nosso também, que a gente tem que ter responsabilidade com a nossa profissão, a gente tem que ter responsabilidade com a formação desses alunos. Então, eu falo isso tranquilamente. É bom falar isso assim de peito aberto, sem nenhuma preocupação. Mas tem um caminho que a gente pode construir de algumas coisas que podem ser feitas e praticadas. Mas eu acho que tem que ter, sim, uma responsabilidade sobre a formação. Com relação só ao seguro, antes de eu passar, né, para Fernando falar um pouco sobre essa coisa dos estágios, das competências, e até desse retorno, que é uma experiência que a gente não tem, com relação a isso, a gente manteve, porque isso é contratual. Então, assim, tem um contrato. Então, tem um contrato que eu tenho que pagar o seguro dos alunos. Inclusive, tem contrato com os hospitais, foram todos mantidos. Por quê? Porque depois vai passar a pandemia, o hospital também está vivendo um momento difícil, vamos considerar. Também estão vivendo momentos difíceis. Está todo mundo passando pelos momentos difíceis. Então, assim, os contratos foram mantidos, tá? De estágio com os alunos. Mas, se eu não sei os contratos de seguro de vocês, mas eu tive cuidado de buscar isso, não cobre pandemia não, tá? Então, é bom que isso fique claro, né? Que tem que ser buscado com muita responsabilidade. Cuidado com isso. Eu acho que a gente tem que olhar para isso com um olhar cuidadoso, principalmente quem está nas privadas aí. Olhar para os seguros, né, de estágio dos alunos, para esses alunos aí que, de repente, vão voltar aí para estágio e tal. Fernando, está contigo. Você tem uma coisa que a gente não tem, que é essa experiência de um retorno previsto. Então, acho importante falar um pouco de estágio, mais de estágio, né? Lu, só antes da gente falar, tem uma pergunta bem importante da Marcele, que é para ti, e eu vou roubar um pouquinho e queria que tu, depois, quando eu te passasse, respondesse. Para mim, em termos pedagógicos, é a essência do problema, assim, que é como fazer essa separação sem desarticular a dimensão das habilidades envolvidas nas atividades práticas, das competências práticas que vão ser trabalhadas de forma digital. E aí, uma das coisas que eu penso sobre isso, pensando tanto na disciplina quanto no estágio,
porque os dois são práticas, com níveis de complexidade e de autonomia diferente de um aluno, mas ele vai estar, de um estagiário. A gente está falando muito da competência que desenvolve nos alunos. Eu acho que passa muito, tem a ver com o que a Francisca falou. A gente vai também tá revendo as nossas competências docentes para dar conta disso, né? E acho que, por isso que eu digo, a formação docente, ela não pode ser na tecnologia simplesmente. Ela tem que ter um componente pedagógico, conceitual, intencionalidade pedagógica. E aí, eu não tenho uma resposta para a Marcele, mas o que eu tenho é assim, ó, se eu vou trabalhar, eu não posso separar, e é bem fácil fazer isso. Então eu vou discutir isso agora, depois vocês vão ver isso lá na prática. Isso matou a proposta, o aluno não vai conseguir, né? Acho que tem um desafio muito forte aí, de que a gente defende a formação generalista, e ela está mobilizando o quanto nós, docentes, supervisores de estágio, realmente conseguimos ter uma visão. O nosso hiperespecialismo complica nesse horário, nesse momento. Ele está nos chamando a pensar para dar conta dessa proposta de uma forma mais ampla. De realmente... eu queria que tu falasse depois, já como vocês têm uma experiência um pouco maior nesse sentido. Eu queria falar uma coisa importante também da volta, e ela tem uma relação, eu falei ali da 80-80 e tal, a ideia de SUS como ordenador da formação em saúde, né? Isso talvez circule em alguns espaços de saúde coletiva, só que isso para mim é a base da discussão hoje. E essa questão do SUS ordenador, ele chama por uma coisa muito importante para mim, Lu, quando eu vou falar da nossa volta, que é a integração ensino-serviço. Não é uma volta dos alunos a um serviço porque a universidade quer, porque tem que formar, porque o aluno quer, o pai do aluno, quem está pagando. Tem pressões de todos. Para mim, a base do processo tem necessidades de volta, vontades e intenções. Muito e tem um serviço. E a gente precisa conversar. Essa nossa volta, por exemplo, para o hospital veio disso. A gente está conversando e o hospital falou. Porque quando começou a pandemia, as primeiras portarias e ver aquela ação estratégica, nós achamos um absurdo. O aluno já ser... Como é que vai chamar aluno? Passando esse tempo, tem possibilidades. E o nosso hospital, aí é claro que vem a questão do contexto e não para... É o que eu tenho para trabalhar. Às vezes eu tenho positividades. Uma delas, o nosso hospital é referência para a Covid. Então, o nosso hospital escola, ele está recebendo muito incentivo. É um hospital que tem... Então, assim, ó, a garantia de EPIs, de testagem de aluno, de serviço médico ocupacional do hospital, atendendo os alunos, isso é uma garantia mínima. A gente já pactuou. Eu faço parte do comitê gestor aqui da universidade, que é um espaço que discute a articulação ensino-serviço de todas as profissões da saúde, com todos os níveis de atenção. E a gente tem discutido. A enfermagem voltou a partir de conversas com o serviço, mas não que o serviço, não é na lógica de procurar, nós seguimos conversando com os serviços. Os alunos saíram, professores saíram, mas nós mantivemos canais de comunicação. Isso eu acho uma coisa muito importante, uma volta não é uma volta porque a universidade quer. Essa volta tem que fazer sentido para o sistema de saúde onde aquele curso está inserido. Acho que é um pouco isso, depois eu falo mais. Só uma continuidade, né? Você pode falar mais, só para fazer, para não perder. Ontem tivemos uma reunião porque Salvador lançou, bem isso aí, lançou um programa Salvador Protege. E lançou a semana passada, a gente foi estudar e fazer esse contato, né? A prefeitura com as instituições e tal, e a gente foi atrás da prefeitura. O que é isso, Salvador Protege? É fazer a teleeducação, né, e o monitoramento de todos aqueles grupos que fazem, por exemplo, hiperdia, dos hipertensos, que tem algum acompanhamento no sistema da atenção primária e tal. Então, assim, é uma demanda da cidade para aí o setor de ensino. A gente não tem ainda detalhes, nem se vamos, de fato, conseguir essa inserção no programa. Eu acredito que sim, porque eles precisam muito. E quando você tem, né, essa formação e professores capacitados, talvez a gente possa fazer algum tipo de parceria. Mas eu acho que isso é essencial. Porque se a gente começar a pensar na demanda da instituição, na demanda do aluno, vai começar a ficar uma coisa tão individualizada que a gente não vai para lugar nenhum. Né? A outra coisa que alguém tocou aqui, e no retorno, vai ter uma dissociação, né? A Juliana acho que falou sobre isso, da prática com a teoria. Vai.
Eu acho que eu não consigo ver uma solução de curto prazo, né? Vamos ter que fazer várias retomadas, né? Eu fico me perguntando a repercussão disso no futuro o tempo todo. Quando é que a gente vai sentir, né, a repercussão na formação, se algumas coisas, se a gente vai conseguir retomar tudo, se vai dar tempo de retomar. Nossa, eu me pergunto isso o tempo todo. Pensando da melhor forma possível, né, em diminuir essas lacunas, né, eu fico realmente, isso me tira horas de pensamento. Acho que a gente podia responder, né, Fernando, algumas perguntas aí, você está acompanhando as perguntas. Sim, tem muitas, a Laís está fazendo mas eu consigo ler aqui. Tem uma coisa bem importante que alguém perguntou, acho que foi a Larissa ali. Tem várias coisas importantes, a gente não consegue dar conta. Qual é a carga horária remota aceitável no estágio? Não deveria ter carga horária remota. O que nós estamos pensando hoje? O remoto, ele não pode ser uma carga horária, ele tem que ser uma coisa que faça sentido. Primeiro que eu acho, retorno de estágio tem que ter prática. Retorno de estágio 100% remoto, eu não vejo sentido. Não vejo sentido nenhum também. Meu curso, minha instituição, não. Agora, o exemplo que eu vou dar, tentar ser um pouco mais prático. Nós estamos voltando para o hospital. Nós conseguimos, para 2020/1, retorno, sabendo que ficam coisas que precisam ser compensadas. A gente não vai formar uma turma só no hospital. Se não tiver como... outra coisa importante, né, Lu? A gente não sabe o que vai acontecer. Julho, agosto, setembro. Que a gente tem agora. Dá para trabalhar. O que vai ser o espaço remoto que a gente vai utilizar? O hospital, nós não temos mais como fazer estudos de caso em salas com todo mundo. A gente consegue atender com limite de espaço, de pacientes, de pessoas por ambiente. Então, a gente entende que dá para fazer um estudo de caso remoto. Que eu posso fazer, o aluno pode organizar o projeto terapêutico daquele paciente de forma remota e dialogar com o supervisor de forma remota. Mas ele vai ter que ter um atendimento prático. Um estágio todo remoto, nós temos aqui também um serviço que está trabalhando teleatendimento. Estamos pensando na possibilidade, desde que seja um teleatendimento que tenha contato presencial com o usuário, não vai ser ligar para alguém, me passaram o seu telefone, eu estou ligando para dizer que eu quero lhe ensinar a fazer exercício. Isso ele faz no YouTube bem mais fácil, ele não precisa de um fisioterapeuta. Então isso eu acho uma coisa importante. Tem que ser um remoto que faça sentido, que ajude, por exemplo, a diminuir o número de pessoas, o tempo que o aluno ou o professor vai ficar em exposição, que tu dê conta de atividades que talvez tu não precise estar. Agora, tem que ter contato, a relação serviço, usuário, aluno, supervisor, orientador, isso tem que estar acontecendo de forma presencial para este remoto ser um apoio. Tá? Perfeito. Tem uma coisa que eu queria falar no final, vou falar agora, que eu acho que tem a ver aqui. Eu vejo nos colegas, assim, ó, nas falas, né, a gente está muito preocupado em fazer o melhor possível. Eu acho que quem está assistindo alguma coisa hoje, com esse frio ou com esse calor, tenho certeza noite, todo mundo quer. Todo mundo aqui preocupado em fazer o melhor. Só que, colegas, assim, eu quero falar uma coisa e não me entendam mal. Eu não estou preocupado em fazer o remoto perfeito. Eu quero fazer um remoto que faça sentido, que não seja enjambração, mas que ele ajude, que ele potencialize, que ele dê conta de algumas coisas. Eu não vejo, eu não quero, e não estou dizendo com isso que a gente tem que fazer qualquer coisa, que a gente tenha que boicotar. É que eu tenho uma preocupação política e econômica muito séria. Que depois que passar a pandemia, esse nosso esforço em fazer tanta coisa remota bem feita, esse remoto, assim que passou a pandemia, vire EAD. A gente sabe que pedagogicamente são coisas diferentes, mas economicamente e politicamente a gente não pode. Nós não podemos nos tornarmos, pelo nosso empenho, nos tornarmos mais vulneráveis. Então, eu acho que é dividir um pouco com vocês, assim, não estou falando que seja meia boca. Mas assim, ó, e aí eu comecei a entender que eu posso ter um remoto que faz sentido, um remoto que me ajuda, que me organiza. Nós estamos pensando assim, um fluxo de alunos, alguns vão ter a prática, outros em algum horário vão estar organizando os casos, fazendo os estudos, fazendo discussão. E para finalizar essa parte, um exemplo concreto que eu tenho de um remoto que fez sentido. Eu sou tutor de uma residência multiprofissional. A residência, outra dica que eu dou
olhar como as residências se organizaram. Residência, formação em serviço, 80% carga horária prática. As residências também se reinventaram, porque os serviços tiveram que se reinventar em termos de número de pessoas, fluxos e atendimentos. Eu, por exemplo, estou desde março fazendo tutoria, eu tenho tutoria semanal com os residentes do adulto crítico. Nós temos 7 profissões diferentes, é muito legal. E eu faço tutoria semanal remota. E eles trazem para discussões as vivências lá na emergência, eles trazem para discussão os casos, os estudos, e a gente discute. Mas isso é pautado na vivência prática que eles continuam tendo, que está um pouco menor, reorganizada. Então, nós usamos o remoto para evitar a circulação de pessoas, mas eu preciso que tenha a prática. As aulas da residência estão remotas. A residência tem um exemplo para mim. Então, eu vejo que dá para fazer um remoto com sentido. Para mim, isso é uma coisa importante. Isso. Eu acho que você tocou em pontos assim super sensíveis e super importantes. Realmente, né? Fazer tudo perfeito, maravilhoso. Primeiro que eu parto do princípio Cafézinho. Que tem competências, Fernando, que não vai. Não tem como. E para mim começa daí. A primeira coisa que me falar, as práticas e estágio, o que é que dá para fazer online? Nada. Dá para adaptar algumas coisas, dá para ganhar outras competências. Sim, dá para ganhar outras competências, né? Você citou aí algumas, né? Da teleeducação, da telemonitoramento, né? Mas se você precisar fazer um diagnóstico funcional, você vai precisar fazer alguns testes, aplicar algumas escalas, você vai precisar do momento presencial. Inclusive... Só uma interrupção. Defendendo assim, o telemonitoramento, ele faz sentido se tem vínculo. E vínculo se constrói pessoalmente. Perfeito. Eu acho que é bem interessante. Mas ele tem que ter vínculo. E vínculo, esse teleatendimento, ele vira YouTube. O aluno vira um digital influencer na vida do e não um terapeuta. Eu falo telemonitoramento porque a nossa proposta é pegar os pacientes que já atendíamos, né, da clínica escola no ambulatório e retomar esses pacientes, principalmente os mais crônicos, para dar algum suporte, e eles estão pedindo muito, inclusive, que são pacientes que estão aí sem nenhum tipo de assistência. Né? E isso realmente preocupa. A estrutura disso não é uma estrutura simples, como eu te falei hoje, fazer uma reunião com a coordenadora da clínica escola. Então, para você fazer esse tipo de monitoramento, de avaliação, pelo menos lá a gente precisa de salas específicas, menor número de alunos, EPIs, de face shield e tudo mais, né? A coisa bem completa, um horário marcado. E entendemos que tem algumas avaliações que você vai ter que realmente marcar um horário específico, o paciente vai ter que ir lá e vamos ter o contato, enfim. Então, tudo isso tem que ser muito bem estruturado. Inclusive, o acompanhamento, voltando, né, não é acompanhamento de WhatsApp, não é aluno mandando mensagem, ligando para paciente, e aí, né, é uma coisa extremamente profissional, cuidadosa, que tem que ter um acompanhamento de um profissional, né? Tem que dar um sequenciamento, é individualizado. Então, tem uma série de competências que tem que ser desenvolvidas nesse sentido, mas que a gente está construindo. Como é que vai trabalhar isso com os alunos, enfim. As diferenças regionais, elas fazem esse peso. Hoje eu não tenho nenhuma perspectiva de retorno ao ambiente hospitalar em Salvador, na Bahia. Vou extrapolar algumas cidades e tal, mas a gente não tem nenhuma perspectiva. Por isso que eu estou te dizendo, estágio hospitalar, capacitar para o teleatendimento, acompanhar algumas discussões e tal, estender calendário. Tem uma perda, tem. Exatamente. Ele vinha no ritmo, mas não vai ter essa continuidade. Eu tenho responsabilidade para falar isso. Não vai se formar fazendo discussão de caso clínico em ambiente virtual. Ser irresponsável. E a gente tá falando isso de perdas num dia que mais de 60 mil pessoas morreram nesse país por causa disso que está acontecendo. Então, diante disso, assim, ó, às vezes uma formatura ou adiar alguma coisa, ou eu sei que tem pressões, tem toda uma questão, a gente tem que dar conta disso. Nunca foi tão complexo pensar a vida. Nem sei se vai ser, né? Então, assim, mas tem que ter limites, assim. Eu acho que é isso, assim, quando as pessoas perguntam, eu vinha preocupado para esse bate-papo contigo, as pessoas querem saber, e aí, o que eu faço? Eu acho que é muito isso, assim, nunca fez tanto sentido essa expressão que eu uso muito, se faz sentido e tem que ter significado. Eu acho que a gente consegue pensar num curso de fisioterapia, num grupo, e aí eu queria entrar em outras duas coisas importantes, que eu já vi que o tempo passa, que é uma beleza. Duas coisas, tu falaste já, e eu queria reforçar,
que é a cogestão. Se é instituição pública, privada, SUS, formação pelo SUS nos fala em cogestão. Em isso de trazer protagonismo para núcleo. Nunca essas estruturas deixaram de ser tão burocráticas para serem tão estruturantes, um NDE atuante, um colegiado. E a participação dos alunos. Isso é outra experiência que eu posso compartilhar, perfeito. Luciana, assim, ó, a gente tem envolvido os alunos e eu me permiti ir conversar com os alunos sem ter resposta. Eu fui conversar com eles, olha, tá nessa situação, como é que vocês estão? Então hoje, quando eu chego e levo algumas propostas, eu estou discutindo com pessoas que já estão vivendo. E a ideia não é chegar com um produto, ó, vocês querem se matricular, querem desistir, querem continuar. Construir com eles, entender as necessidades. Se a gente não fizer isso, a gente vai construir, mesmo quando liberar. Porque eu acho que vai ser muito complexo. E vai ser um pouco isso, talvez. Tem lugares abrindo tudo e tem lugares que vai demorar mais tempo. Então, isso é uma coisa da cogestão. E a outra, eu não consigo falar de competência, a gente que viveu esse processo de construção até 2017 das novas diretrizes, que não estão ainda, né? As diretrizes de 2002, elas falam em trabalho multiprofissional, trabalho em equipe, como competência. Nós temos agora uma possibilidade que sim, dá para se pensar em estratégias remotas, de se trabalhar interprofissionalidade. É um momento importante, assim, ó, de criar espaços significativos, remotos, com outros cursos. Eu estou nesse movimento aqui, ao mesmo tempo que o nosso curso, tá? Eu faço parte de uma coordenadoria da saúde, de espaços de discussão, e a gente está tentando trazer os outros cursos para pensar. Vamos aproveitar esse momento e, quem sabe, reinventar ou construir junto questões interprofissionais. Perfeito. E aí o espaço remoto possibilita. E quem ensina isso, volto a falar, é a residência. A residência multi tem criado espaços remotos. A minha ideia é aproximar a graduação um pouco dessa questão, né? Mas eu acho que a gente tem um grande momento assim de potencializar a educação interprofissional e o trabalho interprofissional. Isso, eu concordo. Também vejo isso de uma forma muito interessante. Foi claro para a gente algumas ações dessas, né, interprofissionais, e como as discussões fluíram, como foi interessante, como o olhar mudou. Eu acho que tem esse outro lado, né? A gente está desenvolvendo aí competências para trabalhar com tecnologia, a gente está olhando para as competências de outra forma, né? A gente está mais articulado, essa cogestão aí do NDE, para mim, foi essencial. Eu fico brincando que se eu não tivesse meu NDE, eu estava morta, porque eu não ia aguentar, né? Essa interação, essa parceria, transparência com os alunos, eu acho que é essencial. Ouvir também. Algumas pessoas falaram, e eu concordo, a gente não tem que ter, não é resistência, gente, à tecnologia. A tecnologia é uma maravilha para um monte de coisa, né? Mas a gente também tem, a gente nem tocou nesse assunto, né? Porque a gente acaba desviando. A gente também vem de uma formação de nível médio e de ensino fundamental, em que precisa se trabalhar muito a autonomia para estudar. A gente sente isso na faculdade, falta autonomia, e o meio digital pede autonomia, né? Então, assim, é de uma complexidade o momento, não tem fórmula. Não tem fórmula. Eu acho que, se fosse falar algumas que eu falo, trabalhem com colaboração, né? Olhem para a capacitação docente de outra forma. Olhem como é importante capacitar os docentes. Olha como é importante todo mundo estar falando a mesma língua das competências. Olha como é importante essas DCNs, né? Olha como é uma luz forte, né? Que guia a todos. Que infelizmente a gente não está com a da construção coletiva, mas olha como isso está fazendo diferença agora, né? Porque está tudo à luz da DCN, a gente olha para a DCN com outro olhar. E eu também concordo com você, olha, aceitar que dá para fazer tudo prático e estágio online, gente, pelo amor de Deus, pode, não trabalha, não desenvolve, né? Precisa ter o contato, a avaliação. Fisioterapia é proximidade, é toque. E tem outras coisas também, de comunicação, de humanização, né? Tem muitas outras coisas, né? Que você não desenvolve. Trocando com os pacientes, a gente está dando um forte sentido a tudo isso aí, que é bem diferente. Eu acho que aceitar que existem limites
né? Eu acho que isso é importantíssimo. Fernando, vou te passar de volta, porque a gente só tem 8 minutos para você falar né? Não, Tá vendo como passa rápido? nessa mesma linha, assim, ó, quando eu digo não dá para fazer tudo, e acho que isso eu digo e defendo, é uma posição, e acho que isso também é um pressuposto que ajuda a organizar. Não dá para fazer tudo. E o que isso quer dizer que não dá para fazer tudo, não é só uma questão de EPI, de organização, é uma questão ética. Eu vi que está rolando ali, eu não estou conseguindo acompanhar todo. Alguém está perguntando sobre o que a população vai fazer, sobre do profissional formado. É uma questão ética nossa. Eu acho que quando um profissional, um professor, quando um coordenador, quando um curso, para garantir formatura de aluno, para garantir algumas coisas, ele faz uma formação que se sabe que não é eu nem digo a palavra completa, porque o que é uma formação completa é meio uma formação adequada, digna, de alguém que é uma falta de ética com um aluno que investiu uma vida, eu estou falando de aluno de pública ou de privada, de uma sociedade que investe na existência de uma universidade quando ela é pública, de alguém que sustenta uma universidade privada com o seu trabalho. Isso é um problema ético muito sério. E o que, para mim, toda discussão ela começa na ética, de alguém que resolve a sua. Então, eu acho que. Então, eu sei que existem muitas pressões, mas, gente, nós temos uma história, nós temos uma ética construída, nós não podemos abrir mão do que nós temos concreto na fisioterapia. Nós não podemos. Uma coisa que eu estou defendendo muito, eu não gosto de dizer que tem coisas boas, não pode ter coisa boa com mais de 60 mil pessoas que morreram. Mas uma coisa que aconteceu foi a fisioterapia, e eu falei isso para os meus alunos, foi a fisioterapia crescer em visibilidade, a hospitalar e o intensivismo. Isso. E hoje um curso de graduação pode querer formar um aluno sem uma experiência em intensivismo, o hospital não liberou para nós o intensivismo. Então essa turma que está só vai se formar quando a gente conseguir que eles tenham a vivência prática de intensivismo. Isso é fundamental. Então, a gente precisa, e quando eu digo assim, ó, o que é de novo, gente, é lidar com o Microsoft Teams, com o Zoom. Isso é novo. Agora, ética, formação e saúde, humanização, diretrizes curriculares, perfil profissional, nós temos isso com qualidade e densidade, e a gente tem como... Eu sei que é difícil chegar para uma instituição e falar sobre isso, mas precisa, porque se não falar, vai ser a mesma coisa. Então a gente precisa arriscar e dizer, nós não vamos fazer esse estágio assim, nós vamos manter desta forma. Isso é muito importante. Eu concordo 100%. Só uma fala final mesmo, né? A gente está encerrando. Lógico que a gente não conseguiu responder tudo, mas eu acho que bastante coisa aí. Eu acho que a gente falou algumas palavras que são essenciais. Valores, ética. Então, assim, gente, eu sou professora, eu sou coordenadora de curso, eu tenho medo de perder emprego. Que medo de perder emprego? Isso é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Para mim, passa por tomada de decisão, postura profissional, valores. Não, foi duro construir, sabe? É uma construção coletiva importante. A gente chegou aqui de uma forma muito, muito robusta, sabe? Então, eu acho que a gente tem que respeitar o lugar onde a gente está, enquanto profissão. Então, quando a gente toma essa decisão, você fica firme. Tenha certeza, professores, pessoas qualificadas, que trabalham com outras coisas também. Cada aula é um produto. Se você quiser fazer sua vida diferente, mas aceitar, não. Sabe, não. Vamos ter cuidado com o que a gente forma. Porque são as pessoas que vão cuidar da gente. São as pessoas que a gente vai devolver para a sociedade. E a gente tem que ter, sim, responsabilidade sobre isso. Eu acho que profissão, sei lá, gestor, coordenador de um curso, tem uma grande responsabilidade. Eu me sinto muito responsável pelo que eu formo. Então, assim, eu quero ver bons profissionais entregues e eu fico feliz com o sucesso dos alunos e professor é isso. Então, o professor tem uma responsabilidade enorme. Pronto. Hoje nós conversávamos... 3 minutos para finalizar a fala e a gente... Para isso tá. Hoje conversávamos de tarde, nosso grupo de WhatsApp de professores, e eu estava pensando uma coisa, olhando para o céu,
E uma colega postou, eu tive que ir lá falar. Olha, eu estava, nesse momento, é muita sintonia. Gente, com tudo isso, com todo esse desgoverno, com todos esses absurdos, uma cartilha que sai hoje de biossegurança, perfeito, né? É só voltar e dar aula presencial nas instituições federais. Uma coisa louca, assim, cada vez um desgoverno em todos os sentidos. E nós estamos, gente, aqui em pé, mantendo uma sanidade, lutando por uma formação de qualidade, pensando nos alunos, pensando numa população e numa sociedade que aposta em nós. Esse é um mérito que nós já temos. A gente tem também a reconhecermos nosso valor. Podíamos estar acomodados, fazendo o básico para sobreviver e esperar a vacina. Nós não estamos esperando a vacina sentados. Estamos lutando para garantir, mesmo não tendo suporte maior no nível macro de organização e gestão desse país. Então, assim, ó, já temos muito mérito, muito orgulho de vocês, colegas, muito orgulho de alunos, muito orgulho de muito gestor, e eu falo isso pelo contato com o pessoal dos serviços de saúde, pessoas da atenção básica, especializada e hospital, que estão mantendo uma saúde com as próprias mãos, nos próprios corações. Isso não tem preço. Isso a gente pode falar de forma remota. Essas coisas podem aparecer no remoto. Isso faz sentido no remoto. Né? Queria encerrar agradecendo, dizer que foi muito bom, Lu. Adorei esse muito papo contigo, assim. Vamos continuar trocando por aí, foi muito legal. Vamos, com certeza. Tá? Gente, obrigada pela presença de vocês. Realmente a gente está finalizando, sim, vai ficar gravado assim que encerrar. Fernando, um prazer conversar com você e a todos aí que mediaram, que acompanharam, que discutiram. Nós vamos sobreviver, vamos ficar fortes e vamos manter tudo que a gente já ganhou na profissão de uma forma muito coerente. E essa tem que ser a nossa bandeira. E é isso. Né? E boa noite para todo mundo. E vamos esperar por dias melhores, né? Vamos esperar por dias melhores. É isso. Fernando, um abraço. Então tá. Boa noite para todos. Para você também, querida. Tudo de bom. Fiquem bem. Foi muito bom estar aqui. E adorei ver esse povo que fica subindo aqui as mensagens. Né? Vontade de dar um abraço e um beijo em todo mundo e sair daqui para um boteco, tomar alguma coisa e comemorar. Mas isso vai voltar. Logo a gente está junto. Com certeza. Com certeza. Fiquei com a mesma vontade também. Esses momentos, eles são simplesmente impagáveis, né? Eles são fantásticos. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Vamos encerrando aqui. Realmente, a gente já vai terminando. É isso. Fernando, boa noite. Boa noite, queridos. Fiquem bem.